O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque me o pediste. Não devias tu também compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, a Bíblia, a Palavra de Deus, dá uma grande importância ao perdão nas relações entre os irmãos. E havia um grande avanço. Já a lei de Talião era uma lei que tentava, digamos assim, dirimir, que não fosse, que a vingança ou que a justiça não fosse para além daquilo que era mais ou menos justo. Olho por olho, dente por dente. Porque tinha havido outra lei que era muito mais pesada. Mas a revelação de Deus vai avançando, e a primeira leitura de hoje, Ben Sirá, já nos faz perguntas muito importantes. Perdoa a ofensa do teu próximo, e quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. O homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure. Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados a Deus. E depois apresenta alguns argumentos para o perdão. Os argumentos são interessantes. Um dos argumentos é: recorda os mandamentos e não tenha rancor ao próximo. Os mandamentos que o Senhor teu Deus te deu, de amares o teu próximo como a ti mesmo. Não se pode amar o próximo se não se está disposto a perdoar-lhe. Depois outro argumento: pensa na aliança do Altíssimo. Essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, com o povo, pensa na aliança que Ele fez contigo e não repares nas ofensas que te fazem. E depois há um argumento ainda mais, digamos assim, mais humano, mas interessante. Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na tua morte, que um dia has de morrer e que não há de ser lá muito distante. Não é? É um argumento assim humano. Pensa que, no fundo, para que é que guardas ódio? A vida são 3 dias e vais viver aqui,
digamos assim, todo aborrecido com o que te fizeram, guardando ressentimento, vais tirando valor à tua vida, beleza à tua vida, porque não és capaz de perdoar. Então lembra-te do teu fim e não guardes ressentimento. Claro, no Evangelho, os argumentos são mais profundos. O argumento, isto é, a justificação do Evangelho é que Deus nos amou e enviou o seu Filho, que pela sua vida entregue por nós nos perdoou todos os pecados. Se nós experimentarmos profundamente o perdão de Deus, como podemos nós ficar de coração endurecido diante daquele que nos pede perdão de coisas muito mais pequenas? Às vezes nós temos a tentação de pensar que o mundo seria mais justo, mais humano, se tudo estivesse regido pela ordem, pela estrita justiça e pelo castigo dos que atuam mal. Mas não gostaríamos assim um mundo mais tenebroso, que seria de uma sociedade onde fosse suprimido de raiz o perdão? Que seria de nós se Deus não nos perdoasse, não soubesse perdoar? Se Deus usasse de castigo cada vez que nós pecássemos? Eu estaria muito mal. E íamos, se calhar, todos para o inferno, se Deus não nos perdoasse. Mas o nosso Deus é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. A negação do perdão parece-nos a reação mais normal e até mais digna diante da ofensa, da humilhação ou da injustiça. No entanto, não é isso que humanizará o mundo. Um casal sem compreensão mútua destrói-se. Uma família sem perdão tornar-se-á um inferno. Uma sociedade sem compaixão torna-se desumana e tenebrosa. Os que foram à Terra Santa há pouco tempo visitaram o Museu do Holocausto e por momentos fomos levados àquele tempo em que Hitler quis construir uma sociedade de raça pura, ariana, onde não havia lugar para o perdão, não havia lugar para os fracos, não havia lugar para os pobres, para os deficientes e para ninguém que não fosse forte, saudável e de pura raça. Todos sabemos onde chegou esta ideologia, a mais tenebrosa da história e a que mais mortes causou. Mas eu temo que as nossas sociedades ocidentais, a nossa sociedade ocidental, através de outros métodos muito mais suaves, mas também mais anestesiantes, esteja a construir uma sociedade futura semelhante. O aborto permitido e até aconselhado quase até ao nascimento, e alguns até já pugnam, porque não depois do nascimento. A eutanásia já permitida em tantos países e em Portugal a ser debatida com fortes probabilidades de vir a ser aprovada, pois nós também reagimos tão pouco quando, digamos assim, quando discordamos de alguma lei, e outras leis idíquas vão fazendo o seu caminho, tornando a nossa sociedade cada vez mais desumana, de modo particular em relação aos doentes, aos mais débeis, aos deficientes e àqueles que não se podem defender. E isso vai criando em nós, digamos assim, a aceitação de uma sociedade que não é aquela que Deus quer para nós. Quando penso que na Bélgica há vários idosos a mudarem-se para a França, e eu já tive a possibilidade de conhecer pelo menos um, onde não está aprovada a eutanásia, podemos imaginar o medo em que alguns vivem de que quando forem velhos, estiverem na cama de um lar ou de um hospital e deem o golpe mortal. E assim preferem passar para uma sociedade onde isso ainda não existe, essa lei. Se há pouco tempo a psicoterapia, só há pouco tempo a psicoterapia começou a interessar-se pelo perdão como caminho de cura psicológica e afetiva. Durante muito tempo foi entendido mais como uma questão religiosa. No entanto, o perdão é necessário, muito necessário, para viver de uma maneira sã. As relações humanas estão cheias de tensões, de conflitos, de humilhações, de enganos, de infidelidades, de agressões, de atentado à vida dos outros e aos seus bens, de injustiças clamorosas e abusos destruidores. Quem não sabe perdoar pode ficar com uma ferida permanente, da qual sofre sempre e que traz outros males consigo, levando à tristeza, levando ao desânimo, levando ao desejo crescente de vingança, ao ódio e a todos os males.
Torna-se uma espiral depois que não acaba, enquanto no nosso coração houver um ressentimento que cresce. Mas há algo também que convém aclarar, porque às vezes há confusão nisso. Muitos pensam-se incapazes de perdoar porque confundem cólera com vingança. A cólera não é vingança. A cólera é uma reação sã de irritação e de revolta diante da injustiça sofrida, diante da agressão. O indivíduo revolta-se quase instintivamente para defender a sua vida e a sua dignidade. Pelo contrário, o ódio, o ressentimento e a vingança vão mais além desta primeira reação. A pessoa vingativa procura fazer mal ao outro, humilhá-la e até destruir aquele que lhe fez mal. Perdoar não quer dizer reprimir a cólera. Pelo contrário, nem convém reprimi-la. É preciso, às vezes, reprimir a nossa revolta diante do mal. Reprimir pode acumular sentimentos no interior da pessoa que mais tarde vão explodir para pessoas inocentes ou contra si mesmo. É mais são reconhecer e aceitar a cólera e a revolta e dizê-la a alguém, exprimi-la a alguém. Depois há um caminho a fazer. Um caminho a fazer para chegar ao perdão. O texto da primeira leitura é muito interessante. Traduzido pela Bíblia Ecuménica de uma forma diferente, diz assim. O texto da nossa tradução que temos diz assim: recorda os mandamentos e não tenha rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Não repares. A tradução da Bíblia Ecuménica diz assim, é uma Bíblia, uma tradução moderna, feita por protestantes e católicos, diz assim, lembra-te da aliança do Altíssimo e passa por cima da ofensa. Passa por cima. Parece-me ser uma bela definição do perdão. A realidade não pode apagar uma ofensa. As coisas não se apagam como a esponja. Mas podemos passar por cima. Depois de uma ferida física, ficamos com uma cicatriz. A pele não voltará ao que era totalmente. Nenhuma esponja poderá apagar aquela ferida já curada, mas que deixou uma marca na pele. Para uma ferida moral, é a mesma coisa. Não podemos dizer que não aconteceu. Aconteceu. E em casos graves podemos ficar até marcados para toda a vida. Nada pode apagar a calúnia já feita. O gesto de desprezo, a infidelidade grave, os gestos de violência. As nossas palavras e atos produzem frutos venenosos. Depois do mal feito, já nada se pode fazer para voltar atrás, nem para o culpado, nem para a vítima. No entanto, como diz a primeira leitura, podemos passar por cima. O perdão não consiste em esquecer ou em ignorar. Às vezes as pessoas dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Muito obrigado. Ninguém esquece, a não ser que ela seja fraca de memória ou tenha Alzheimer. Mas a gente lembra-se do mal que nos fizeram. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é, apesar de se lembrar daquilo que aconteceu, ser capaz de passar por cima disso e reconstruir a relação. Trata-se de repropor a sua amizade, a sua confiança, numa benevolência, porque quer amarem, quer assim, ultrapassarem as suas feridas e quer de facto viverem a amizade sã. É isso que quer dizer etimologicamente a palavra perdão. São duas palavras. Perdão quer dizer dão, dar, dom. Quer dizer o dom perfeito. O dom dado para além da ofensa. Para lá da ofensa. Ele só pode ser uma obra de Deus em nós, do Espírito Santo. De facto, a pessoa que perdoa ama duas vezes, ou mais, porque ele passa por cima da ofensa e doa-se e entrega-se acreditando. Diz São Paulo, quando fala do amor, o amor tudo desculpa, tudo perdoa, tudo suporta. O amor vai sempre além, porque quer o bem. No domingo passado, o Senhor falava-nos nas leituras do amor fraterno. Hoje, fala-nos do perdão. Não pode haver verdadeiro amor fraterno sem que o perdão esteja lá metido. Porque nós, quer queiramos, quer não,
mesmo não o querendo, sempre nos vamos ferindo uns aos outros nas relações cotidianas. Até as pessoas que mais amamos são aquelas que às vezes mais ferimos. E muitas vezes até ferimos sem querer, sem intenção, mas o outro leu as minhas palavras ou os meus gestos, pôs-lhe outra intenção que eu não tinha. E às vezes há pessoas que andam feridas connosco e nós nem sabemos, não é? Porque não tivemos consciência de que ferimos. Primeiro temos que estar mais atentos ao que dizemos e ao que fazemos. E segundo, às vezes é o diálogo. Também a pessoa que fica ferida, às vezes pode aproximar-se da outra e esclarecer melhor. Olha, aquilo que tu disseste, aquilo que tu fizeste, peço desculpa, mas a mim não me caiu bem. E a pessoa pode explicar-lhe. Ou pode pedir desculpa, mas também pode olhar a minha intenção, de facto. Porque há muitas coisas que acontecem por, digamos assim, o emissor e o receptor. Aquilo não funcionou bem. A mensagem não passou bem entre o emissor e o receptor da mensagem. Eu que sou pároco, se calhar já uma vez disse coisas que vocês não gostaram. Se calhar na relação convosco já poderá ter acontecido alguma coisa. Eu não sei. Peço desculpa, peço-vos perdão de todas aquelas coisas que podem ter acontecido, em alguma palavra, em alguma conversa, e que possa não ter caído bem. Mas sempre que isso acontecer, não tenham medo de vir ter comigo. Senhor Padre, aquilo que disse eu não gostei. Ou aquela coisa que disse, é assim que nós nos vamos construindo. Não é? Que Ele, o Senhor, nos dê sempre a graça do perdão e de evitar também magoar os